Boa noite, Caião. Tudo bem? Boa noite, cara. Tudo beleza por aí? Tranquilo. Galera, Caio Faria Jorge, hoje procurador de Santa Catarina, né, junto com os colegas que eu venho conversando essa semana. Mas o Caio tem um histórico de aprovação aí bem interessante, né? Você pode até me dizer aí que eu não lembro de cabeça não, Caião. Ah, Você tem quantas aprovações? Quais aprovações? eu tenho PG Amapá, que eu assumi, fui 2 meses procurador lá, que foi FCC, eu tive PG São Paulo, foi VUNESP, banca própria, né? Eu fui nomeado em julho, mas eu optei por ficar em Santa Catarina. Santa Catarina, que é o estado que eu estou exercendo, né? Uhum, Foi CEPESE, banca própria também na época. uhum. Eu tenho também Belo Horizonte, PGM municipal, Curitiba também municipal, e eu acho que é isso. Acho que tem outra ainda, mas não tô lembrando agora. Show de bola. Eu fico com inveja de vocês aí que tem muitas aprovações e só tenho basicamente aqui eu estou hoje, né? E tenho uma classificação fora das vagas na PGE Bahia. Mas assim, também foram os únicos que eu fiz. Então, tenho poucas, mas por ter também aí uma vida de concurseiro um pouco mais curta, talvez. Passou Cai... logo também, né, cara? Nem precisou. Pois é, e passei em casa, né? Pois é. Caião, seguinte, a gente vai conversar hoje aqui sobre um pouco da tua preparação para a gente entender alguns aspectos do que você praticou, né, do que você fez. Então, como que você estudou, as ferramentas, quais ferramentas você utilizou e também alguns aspectos relacionados ao que eu chamo de atitudes mentais do concurseiro aprovado, né? Como é que ele se comporta na vida fora do concurso, né? Você tem vida social, como é que foi o foco, como é que foi as abdicações, enfim, para a gente entender um contexto mais abrangente do sucesso de um concurseiro, né? Não só na parte do conteúdo, mas também na parte da organização da vida como um todo. E eu vou iniciar minha arguição contigo aqui, entendendo um pouco do teu histórico, né? Quando foi que você se formou, quantos anos você estudou, até a primeira aprovação. Conta pra gente um pouco do teu histórico. Bom, eu me formei na Universidade Federal do Ceará, UFC, né? Uhum, Me formei em 5 anos, comecei em 2011, terminei 15.2, no segundo semestre. E desde a faculdade eu já sabia que queria ser procurador do Estado, né? Daí eu já, mesmo na faculdade, já tinha começado a estudar, mas eu também gostava bastante também da iniciativa privada, então eu meio que tive uma vida de preparação de idas e vindas. Na faculdade eu já comecei a estudar, inclusive eu fiz PGE Piauí, foi o meu primeiro concurso, acho que estava no uhum, sexto semestre, era mais para testar pertinho de casa, uhum, fui 50% da prova, mas enfim, ali já foi um baque, né? E a uhum, realidade, um concurso que não é nada fácil. Daí, acho que pouco tempo depois eu fiz PGE Rio Grande do Norte, eu já tinha melhor, mas ainda longe do corte, acho que foi 77, eu fiz 70, estava no sétimo semestre, se não me engano. uhum, E daí acho que eu dei um tempo, questão de concurso, acho que foquei alguma coisa na faculdade, e estágios, enfim, parei, e fui voltar mesmo quando me formei, 15.2. Daí eu comecei a estudar, minha primeira prova depois de formado foi Campinas. Aí eu consegui passar para a segunda fase, PGM Campinas, uhum, mas nesse meio termo eu estava com o escritório de advocacia. Daí eu não fiz mais concurso no segundo semestre de 2016 e só voltei quando saiu a PGM Fortaleza, que era no Ceará e era em casa, né? E não, então realmente eu vou abrir mão do escritório e vou focar só em estudo. E daí, desde então, foi só unicamente profissão estudante. Aí na uhum. PGM Fortaleza, Essa profissão eu lembro, estudante começou em que ano? 2017, foi? foi. Aí eu fiz a segunda fase de Fortaleza, consegui passar da primeira para a segunda consegui, e daí, mas não consegui aprovação. Acho que tinha uma nota de corte, 60, salvo engano, e caí. E uma Uhum, coisa que, até eu vou adiantar, uma coisa que a minha grande dificuldade na preparação de concurso foi a segunda fase. Eu uhum, conseguia muitas vezes passar na primeira, mas na segunda já não tinha uma classificação tão boa, que eu só fui com o tempo aprendendo as manhas e começar a deslanchar e daí começar a vir as aprovações de fato, né? uhum, Porque a gente pegou ali, até comento, Caio, o pessoal agora tá pegando uma fase muito boa de procuradoria. Depois já é Goiás, uhum. muita vaga.
Santa Catarina, muita vaga, a parceria AGU, PFN, né? Eu peguei ali 2017, 2018, era muito concurso com 5, 3, 4 vagas, né? Então você tinha que passar muito bem classificado. Mas enfim, daí fiz PGM Fortaleza, aí reprovei na segunda, fiz PGM BH, foi de fato minha primeira aprovação, né? E começou uma rotina de estudo que o concurseiro às vezes tem que saber lidar, que é o estudo concomitante, primeira, segunda e às vezes até a terceira fase. Que aí eu fiz a segunda fase de Fortaleza, pouco tempo depois fiz a primeira de BH, logo após eu fiz a segunda de BH, veio a primeira de Sergipe. Sim, aí embaralhou tudo aí, né? Exatamente. Mas eu vou já chegar aqui na preparação de segunda fase, mas eu vou fazer um recorte aqui para a gente focar primeiro na nossa conversa. Primeiro, de base, primeiro a época que você estava reprovando, mas estudando ali devagar, depois quando você começou a passar na primeira fase, para a gente entender aqui dentro de um recorte mais inicial. Me diz uma coisa, tu falou que na PGE Piauí você estava na faculdade, né? Eu vou te fazer uma pergunta introdutória. Você acha que fez uma boa faculdade, foi um bom aluno? Como é que foi essa tua base na faculdade? Eu era um bom aluno na faculdade, inclusive já estava direcionado, eu já lia livros de procuradoria, o Leonardo da Cunha, né, que era muito em voga. Hoje em dia tem o Poder Público e Juiz, né, que eu acho que é mais resumido, é mais indicado. Sim. Mas eu acho que eu posso dizer que eu era um bom aluno na faculdade. Não era um extraordinário, não era isso, mas entendi. Era um aluno que passava tranquilo, estudava. Certo. No curso de estágio. Beleza. Aí você me disse que na PGE Piauí você estava no 7º período, não é isso? 6º período? 6º, 7º, por aí. Tá. E aí você teve um baque que fez menos de 50%. Isso. A prova da PGRN, eu lembro, porque foi na minha época aí também, né? Eu fiz Piauí, mas quando fui fazer PGRN já estava aprovada, aí não fiz, fiquei na praia. PGRN, eu acho que foi o quê? 6 meses depois no máximo, estourando. Foi. E você já me falou que saiu de 50 para 70. Isso, mais ou menos. O que você acha que foi fundamental para dar esse salto? Qual foi a virada? Acho que a primeira experiência, né, de concurso já estava com mais noção. Segundo, na PGRN caiu muito o núcleo duro. Eu lembro, caiu muito questão 20 de constitucional, 20 de processo civil, 20 de administrativo. Então essas matérias que eram mais comuns ali, eu tinha uma bagagem melhor. Enquanto no Piauí eu lembro que caiu muita legislação estadual, caiu previdenciário, financeiro. Então nessas secundárias eu patinava. Caiu econômico também, agrário. Exatamente. E empresarial, muito difícil. Foi. Cara, então, empresarial. É curioso que até hoje tem questão que a gente não sabe a resposta, assim. Muito eu lembro. Foi de matar, foi de matar. Exatamente. E com o tempo a gente vê também que essas matérias secundárias, embora caiam menos questões, são imprescindíveis. Porque ali pode muito bem definir sua classificação ou não para a segunda fase, né? Porque eu comecei a aprender que processo de trabalho tem que fechar, financeiro tem que fechar, né? Porque não são matérias, às vezes, não tão agradáveis de ler, mas que as perguntas são tão complexas. Então, geralmente, os bons candidatos, eles vão fechar. Eles vão fechar ambiental, vão fechar trabalho, vão fechar financeiro. É verdade, isso é uma boa chave. Mas foi isso, essa mudança de chave. Tu achas que tu incrementou um pouco lei seca e questões nesse período entre Piauí e Rio Grande do Norte? Ou... Com certeza. E principalmente questões de forma aleatória. O que eu quero dizer com isso? Não fazer aquele estudo de estudei e fazer questão. Eu acho que isso é muito relevante também. Mas também eu acho muito relevante você intercalar com questões de forma aleatória na sua rotina. Vou fazer alguma questão aqui de administrativo, responsabilidade civil. Depois vou fazer civil, contratos. Vou fazer processo civil, recurso. De forma aleatória, ali você vai ir testando. Sim. E às vezes é isso, né? Às vezes você não... para ver se você realmente fixou e ver se tem necessidade de revisar aquele assunto, né? Eu acredito, Caio, que são formas de realizar questões cumulativas, né? Uma não exclui a outra. Não é porque você estuda fazendo questões logo após estudar que você vai deixar de fazer aleatórias ou para diagnóstico, né? Na verdade, eu sempre falo para os meus alunos, e você que está assistindo essa série aqui com os aprovados
já deve ter ouvido isso algumas vezes, é que eu dou pelo menos 3 funções para as questões, né? A primeira delas é fixação, o cara faz questões logo após o estudo da matéria ali. Questões como ferramenta de revisão, que aí eu acho que entra um pouco isso do que você está falando. Pô, sei lá, já estudei uma pilha de conteúdos, agora eu vou fazer aqui questões aleatórias para revisar esses conteúdos e eventualmente me testar, né? E a terceira forma é questões enquanto simulados, que aí é responder uma prova inteira para ter aí um feedback sobre si mesmo um pouco mais real do que simplesmente fazer 10 questões ou 20 questões. Você pega logo 100 questões de uma prova real, de preferência, e faz. Geralmente essa última forma de fazer questões eu deixo para depois do edital. Mas a tua fala eu corroboro porque eu acho que não são formas exclusivas, né? Uma não exclui a outra. Mas é isso em termos de questões. Beleza, então Piauí você fez 50, Rio Grande do Norte você saiu para 70, você reputa que o tipo de prova, né, a prova mais com cara de procuradoria, uma mais núcleo duro, foi fundamental. Experiência de prova, isso aqui eu achei fantástico que tu falou. Pô, eu vim de uma experiência de prova, então eu estava um pouco mais maduro. Eu tinha esse mesmo sentimento quando eu fui fazer a minha primeira prova, né? Eu queria fazer Piauí. Eu me formei na Universidade Federal do Piauí e queria ser procurador do Piauí. Mas eu tinha um medo danado de o Piauí ser a minha primeira prova. Porque eu podia estar voando no conteúdo, mas eu não tinha experimentado ali ainda fazer provas de concurso, né? Então eu ficava naquela, porra, eu estou estudando, mas eu não estou seguro. E aí saiu o PGE Bahia. Foi quando eu decidi, não, eu vou fazer porque eu tenho que perder o medo, eu tenho que amadurecer para quando chegar na minha prova, que é Piauí, eu estar maduro. Eu não quero que Piauí seja a minha primeira prova. E aí daí eu tiro uma metáfora, né? Falo para os meus alunos. Seguinte, se você quer ser procurador de um estado, você tem que fazer provas antes em outros estados ou outras procuradorias para que quando chegue o teu edital daquele estado você esteja com a casca mais grossa. Você não pode deixar a prova do teu estado ser a sua primeira prova. E aí a metáfora que eu falo você não casa no primeiro encontro, né? Então, se você quer casar com Piauí, faça provas nos outros estados, namore outros estados ali antes, para que quando chegue Piauí você tenha condições de casar, né? Então, essa é uma forma que eu entendo fazer provas durante a preparação, né? Para não deixar para fazer provas só quando você esteja absolutamente preparado e fazer apenas a prova que você quer. Eu ouço muitos alunos falarem assim, Caio, pô, eu quero fazer AGU. Tá, beleza, então o que você vai fazer? Não, vou ficar aqui estudando aqui o edital da AGU e quando sair o edital da AGU eu faço a AGU. Esse cara não é bem assim, tem um pouco de calma. Se você quer fazer a AGU que ainda vai sair edital, você tem que começar a se preparar hoje e já começar a fazer provas de hoje. Os aprovados da AGU 2022, 2023, com certeza vão estar aprovados nas procuradorias ali que saíram nesse mesmo período. Os nomes se repetem sempre. Então, isso é extremamente importante para que o aluno saiba que fazer provas durante a preparação é algo fundamental. Eu só não aconselho, e aqui para fechar minha fala em relação a isso, eu só não aconselho o cara começar a estudar hoje e fazer provas amanhã, sendo muito cru. Aí não tem sentido. Aí você vai perder tempo e perder dinheiro. Mas inserir provas durante a tua preparação, quando você já é alguém ali intermediário, está ali fazendo, 6 meses de estudo, por aí, mais ou menos, aí sim, começa a fazer uma provinha aqui, acerta 60, faz outra provinha ali, e assim você vai galgando degraus mais acima, né? O que você acha disso, Caião? Tu começou a fazer prova, pelo que tu falou, tu começou a fazer prova logo, né? Também de forma rápida. O que tu acha disso? Eu concordo plenamente com o que tu falou e eu acho muito válido fazer prova. Não só, assim, tem um aspecto de você aprender a fazer a prova, né, em si, tanto objetiva como a subjetiva, porque não é a mesma coisa você fazer no frio em casa, ali no site de questões que a gente sabe online, né, e fazer lá na hora da prova, é diferente. Uhum. Também a preparação, você sentir a preparação, você sentir, olha, o tempo está acabando, de semana, de matéria, você acelerar seu estudo.
eu acho que essa experiência também de prova é muito válida, né? Não só a questão da prova em si, como também da preparação. E agora sim, também não adianta sair atirando de todo lado também, tipo, mudar muito de carreira, fazer, sair da assessoria no meu estado, vou fazer bastante. Se eu não tenho o mínimo eu particularmente nunca fiz, até conseguir minhas aprovações, nunca tinha feito outra carreira que não procuradoria. Eu fiz PGE Piauí, fiz PGE Rio Grande do Norte, fiz a Campinas na faculdade ainda, fiz aí Fortaleza, Sergipe, Tocantins, Pernambuco, Campinas, Amapá, Campinas. Tu fez Maranhão também? Maranhão, Mato Grosso? Não, Maranhão foi o período que eu tinha parado, tava advogado. Não fiz nem Maranhão nem São Luís. Entendi. E Caio, como era que era teu estudo de base? Você falou, por exemplo, no Leonardo Carneiro da Cunha, né, que é um livro clássico aqui pra gente das procuradorias. Você estudou por livros, estudou por PDF, por videoaula? Eu estava naquele... Videoaula eu não gostava tanto. Eu acho que videoaula já não era meu perfil. Eu acho que o tempo da videoaula eu produzia melhor lendo o assunto. E sobre material, eu gostava muito de livro. E no começo eu começava fichando, né? Com grifos mesmo. E eu fui perceber depois que não era tão eficiente para mim. Assim, tinha me dado resultado, me levou até a fase oral, inclusive de São Paulo. Mas quando chegou na fase oral de São Paulo, eu vi que eu necessitava de um método mais eficiente, mais rápido de revisão. Eu acho que inclusive foi o virado chave quando eu cheguei na fase oral de São Paulo, porque eu tinha aprovações já tinha aprovações em BH, já tinha passado a segunda fase de Sergipe, estava na fase oral de São Paulo, mas ainda longe das vagas, né? E eu vi que quando chegou na fase oral de São Paulo, eu comecei a fazer meus resumos próprios, resumos que eu conseguia revisar, por exemplo, a matéria inteira, constitucional, eu conseguia revisar em um dia. Então, quando e essa bagagem que eu tive da fase oral de São Paulo, com resumos próprios, que eu levei para próximos concursos, eu comecei a realmente deslanchar e conseguir ficar muito próximo das vagas. Daí eu deixei a Amapá, que na primeira fase eu tirei segundo lugar, na segunda fui em sétimo, e no geral eu acabei ficando em oitavo, eu acho. Aí depois veio o PGE daqui também, Santa Catarina, que eu tirei, no geral, o oitavo lugar. Então, com o tempo, embora eu tivesse algum resultado, eu vi que aquele fórmula eu tive que me redesenhar, e já não estava mais tão eficiente. Então, inclusive uma dica que eu poderia dar para o pessoal enquanto o seu método de revisar, quanto mais conteúdo possível, mais aprofundado, com o menor tempo possível. Eu vi isso de uma dica de algum professor, salvo engano, foi o Lordelo, no Instituto Federal. Sim. Eu vi, acho que uma live dele, algum vídeo, ele falava isso, que ele conseguia revisar o Código de Processo Civil inteiro em uma tarde. Eu achei aquele fantástico. E eu vi, cara, eu também consigo fazer isso, se eu conseguir me preparar, né? E daí eu comecei a fazer os resumos, cadernos não físicos, eram digitais, do próprio computador, que eu conseguia levar a qualquer canto, e também atualizar. Eu acho que a grande dificuldade da questão do caderno físico é que você não conseguia atualizar da forma devida. Então, até eu tenho esses cadernos que me ajudam bastante, até na vida profissional. Então, eu acho que ali foi um ponto de virada, de fato, na minha preparação. De aprovado, ali na lista de aprovados, mas a começar a deslanchar, ficar mais perto das vagas. Sim. Com conhecimento. Eu até digo mais aqui da tua fala, o que é que eu percebo? E também é algo que eu prego aqui para os meus alunos, né? Que não existe uma fórmula única e homogênea de preparação para concurso público. Dentro de uma preparação de um único candidato, a gente vê um gráfico não linear. Por quê? Porque o candidato, quando ele começa cru. Ele precisa de um tipo de preparação, ele precisa exercer algumas ações, ele precisa desenvolver alguns métodos próprios para essa fase inicial. Então, o método de estudo desse cara inicial é Você que seguiu, né, adiante e percebeu que quando chegou numa prova oral precisou rodar o método, foi muito inteligente. Por quê? Porque você conheceu o seu momento. Então, naquele momento, você precisou adaptar o seu método. Então, é o que eu falo sempre. Caio, o que é melhor? É fazer resumo ou fazer grifo ou só ler? Depende. Depende da fase que você está,
depende de quem você é, depende do tempo que você tem. Então não existe um método, uma fórmula, né? Existe, na verdade, um princípio, que é o princípio do conforto que o aluno tem para desenvolver ali umas ferramentas e ter resultados durante as suas várias fases de preparação. Então, quando o aluno começa aqui no curso, por exemplo, no extensivo, que é o cara que é mais iniciante, eu digo para ele, você precisa de duas coisas. Você precisa de paciência e precisa de humildade. Por quê? Porque você é alguém que está começando. Então, não vou te dizer assim, tu vai começar hoje e daqui a 3 meses tu vai ter tudo fichado. Não tem como. Você vai pegar aqui o material, vai pegar livro, vai precisar escrever. Então, essa primeira etapa da preparação, você vai se desgastar mais. Mas é necessário, é um método necessário para esse momento. Quando você tiver um pós-edital, tiver no nível competitivo, aí você vai conseguir ter revisões efetivas e rápidas, porque essa primeira fase você já gastou o tempo que deveria ser gasto. Às vezes eu percebo que o aluno ele quer se atropelar demais, terminar logo o conteúdo de uma vez, sem fazer seu próprio material, e aí ele chega num pós-edital e tem dificuldade de revisão. Por quê? Porque ele não tem um material para revisar rápido. E aí esse cara fica batendo cabeça no pós-edital. Tem 90 dias, 15 disciplinas, 20 disciplinas e não tem o próprio material para revisar. Aí fica relendo, vai para cima, vai para baixo e acaba sendo o que eu chamo de concurseiro canguru. Por quê? Porque é um concurseiro que não fez base e só faz edital, só faz preparação pós-edital, pulando de edital em edital, sem ter feito o próprio material. E aí, infelizmente, é um pula-pula que tende a não ter fim, né? Se ele não der um passo atrás e enxergar que precisa do próprio material para revisar, talvez o resultado não seja tão bom. Mas essa tua fala é boa e corrobora o que eu entendo em termos de mudança ou adaptação de método durante a preparação. O Caio, quando começou em 2015 ou 2017, como estudante profissional, o Caio Farias, desenvolveu um determinado método. O Caio, que passou na PGE Santa Catarina e nessas outras mais próximas, em 2018, era outro. Então, o método dele é outro. E isso é muito claro para mim, né? À medida que a pessoa vai avançando, o método vai alterando também. Caião, seguinte, você falou que desenvolveu esses resumos. Aí você falou que fez no digital, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Se você prefere no físico ou no digital, você falou que prefere no digital. Como era que você estudava lei seca nessa época? Você estudava no Vadmecum? O Vadmecum, inclusive, era um horário específico na minha rotina. No horário de estudo era um horário específico. Supor, eu sempre fui até outro ponto. Eu às vezes ficava um pouco entediado de ficar na mesma matéria o dia inteiro. Então, geralmente, eu estudava 3, 4 matérias por dia. 2 de manhã, às vezes 2 da tarde, talvez até 1 à noite. Então, às vezes eu estudava constitucional, administrativo de manhã, não, constitucional e civil, e lei seca de processo civil, li uns 15, 20 minutos. E daí ia zero no código. Aí na terça, estudava administrativo e ambiental, e lia a lei seca, a Constituição, por exemplo. Daí eu ia zerando todas as matérias. Eu deixava um horário específico para a lei seca, que não fosse aquele conteúdo que eu já tinha estudado naquela semana. Entendi. Isso também era uma forma de estimular minha revisão, de modo que eu pegava ao mesmo tempo a matéria várias vezes na semana em diferentes pontos. Então, várias ferramentas de diferentes disciplinas, né? Exatamente. Então eu meio que sempre estava em revisão. Porque daí na segunda eu estudava administrativo, inicial, organização administrativa. Na quarta eu já estava lendo lei seca, na parte de servidor. E tipo, às vezes na sexta eu já estava fazendo questões de responsabilidade civil, de licitações. Então, na mesma semana eu pegava vários assuntos dentro de direito administrativo. Mas claro, isso bem para frente no meu estudo, bem mais avançado, quando já estava em segunda para terceira fase. E quando você estava fazendo base, como é que você estudava a lei seca? Você estudava a lei seca ou só os livros? Dava. É fundamental o estudo da lei seca, é fundamental. É algo, inclusive, que é perceptível na minha preparação, que quando realmente você pega a lei seca, ela realmente seca, às vezes o pessoal olha, a lei seca, não,
seca, de fato, seca. Após, ela, inclusive, ela só, né, em um momento específico, eu vi que a minha nota na objetiva subiu bastante. Eu também tenho essa percepção. Quando o cara tá estagnado ali 60 pontos, 50, 60, é sinal de que não tá bem com a lei seca. É sinal de que tá com um problema ali de ou lei seca ou questões, né? Caio, jurisprudência. Você estudava como? Dizer o direito. Dizer o direito. Livro ou site? Ou os dois? Site. E eu fazia um resumo do que era mais afins da área de procuradoria. Eu tinha um arquivo em Word, copiava, colava lá, para quando chegar perto da prova, conseguir em uma tarde ler tudo. Então, depois que eu implementei esse método, que era muito bom para mim, eu sempre fiz isso para revisar tudo o máximo possível, na menor quantidade de tempo. Então, eu tinha o meu arquivo de jurisprudência STF 2020, tinha um arquivo de jurisprudência STF 2021, 2022, e lia assim, o ano corrente, 2 para trás. E sempre revisava. Por exemplo, eu tinha um horário específico de jurisprudência e lia quantos formativos fossem, até acabar o tempo, se fosse 30 minutos, 40 minutos, que fosse. E ficava sempre um ciclo, lia 5 informativos, aí chega ao final, vou começar lá do início, ia, zerei de novo, começa do zero, e dali ia. Entendi. Eu fazia essa organização, mas eu sou tão fanático por papel, até hoje, que sabe o que eu fazia? Eu fazia no computador essa organização, e na minha época não tinha buscador do Dizer o Direito, né? Que eu peguei ele bem no comecinho do Dizer o Direito, 2012, 2013, 2014. E eu jogava do blog, né? Do Dizer o Direito pro Word, e depois eu imprimia e estudava no papel. Eu também. Porque eu sou o cara do papel, assim. Eu gosto muito de papel. Até minhas agendas, tudo que eu preciso, porra, assino Google, assino não sei o que, Google Agendas, pai, só funciona um papelzinho aqui, porque é de mim. Ô, Caio, eu falei que fazer digital, né? Mas eu imprimi. Tá vendo? Caio, vamos aqui para a segunda fase agora, né? Você disse que enfrentou a sua maior dificuldade na carreira de concurseiro aí, foi segunda fase. O que foi que você enxergou de dificuldade e o que foi que você enxergou de virada de chave? Eu acho que, primeiramente, eu consegui passar para a segunda sem uma boa base para fazer uma segunda. Eu tive bons acertos em objetivos, assim, muito pragmático. Eu estudava para acertar a questão. Então eu conseguia acertar. Muitas vezes a base não era tão boa. Às vezes estudava jurisprudência, decorava ali aquela tese e não sabia os fundamentos. E quando chegou na segunda fase, a banca cobra. Então ali foi um grande calo. E eu dependi uns 2, 3 concursos para aprender isso, a lição. Aprender a lição de aprender mais fundamento, aprender melhorar a base, focar em determinados assuntos, né? Então... Tu fez, com a gente, tu fez cursos de segunda fase, não fez? Fiz. Tu fez quais, tu lembra? Cursos? Sim. Cursos de segunda fase com a gente, com temas, que antes era Vorne, né? Eu acho que no teu tempo, Coaching PGE e Vorne. Não vou lembrar. Fortaleza, eu lembro certeza que eu fiz. Santa Catarina também, eu lembro certeza que eu fiz. Agora de hoje, assim, de cabeça, não vou lembrar. Não vai lembrar, né? Eu lembro São Paulo, possivelmente, também. Eu acho que eu fiz São Paulo. Mas assim, agora, assim, dos concursos, não lembro. Mas na maioria eu fazia. Mas eu fazia o Vorne. E o papel do... eu não falo nem do curso, assim, que não é nem para puxar a sardinha aqui para nossa lata. É, na verdade, assim, o papel do treino, de modo geral, independente se é curso ou não, na preparação para as segundas e terceiras fases, né? Para terceira fase, no caso, prova prática em si. É imprescindível. Tanto para você, porque como eu tô falando, é diferente o frio do que você está em casa do quente na hora. E o simulado do curso do temas, ele ajuda a experimentar essa sensação do quente na hora, né? Você saber, você acha que está arrebentando numa questão, essa questão eu sei, vou tirar 10. Então você recebe um 5, um 6. Você não colocou todos os fundamentos, você não citou o dispositivo da lei,
Você sabe que é aquele dispositivo, você sabe qual é o fundamento, mas você não colocou no papel do jeito que era para ser. Então, a preparação e o tema ajuda muito isso, né? Com espelho de correção, não só com o enunciado, mas também com o espelho. Isso ajuda muito a crescer. Então, é fundamental. Tu fazia, tu escrevia a tua resposta, mandava para correção, fazia o scriptzinho bonitinho, né? Exato. Assim, às vezes não dava tempo. Às vezes eu escolhia, pelo menos assim, pelo menos uma questão eu fazia manuscrito, até para pegar a questão da legibilidade, minha letra é horrível. Então era uma dificuldade também. Mas pelo menos o esqueleto eu fazia mentalmente. E depois, às vezes, saiu o espelho, não conseguia fazer, mas eu pelo menos comparava com a resposta. Mas é fundamental o treino, tal como a prova. Do jeitinho que é. Você pegar, imprimir o simulado, fazer manuscrito, mandar para a correção do professor. Eu acho que tu usou esse livro aqui? Esses livros aqui? Quais são ali? Aqui é os livros de peça, peça e parecer. Usei com certeza. Aqui é clássico, né? É perfeito. E vou dizer, é a melhor obra que tem para a segunda fase de procuradoria. E custo-benefício. O pessoal às vezes, cara, não dá para fazer o curso e tal. Cara, se eu fosse concurseiro, sério mesmo, se eu fosse concurseiro, eu só comprava esse livro aqui, bicho. Porque aí você gasta aí R$100 e tem assim, um negócio... não é por peça, Sim. É realmente obra-prima para quem está se preparando para a segunda fase. Eu vou usar dizer que dos meus colegas ali que fizeram comigo a trajetória, como tu falou, né? Os rostos se repetem, né? Ali na segunda fase, é muito desconhecida. Eu acho que 100% tinha um livro. Pois é. Tinha um livro. Eu desconfio que se não for 100 é bem próximo disso, viu? E fica a dica aí, viu, galera? Se não quiser comprar curso, não quiser gastar dinheiro, um livro você vai gastar R$100, 2 lanches do McDonald's, e o que tem de conteúdo nesse livro é algo absurdo. Caio, prova oral, o que você enfrentou de dificuldade? Teve alguma ânsia emocional em prova oral? Você tinha dificuldade de falar em público? O que você acha? Eu acho que fase oral é bem atípico na preparação, né? Eu já tinha sido monitor da faculdade, processo civil, então já tinha algum trato com falar em público. E em Fortaleza, a gente tinha muitos aprovados na PGE São Paulo, foi a minha primeira fase oral. Tinha um turno muito grande, 12 pessoas. Então não só os cursos que a gente fez, como também treinava pessoalmente. Então isso ajudou muito a desenvolver a desenvoltura, a questão de formular resposta, né? É realmente uma fase bem específica na preparação. Enquanto você foca muito em conteúdo na primeira e na segunda fase, na oral, você sabe que a abordagem é diferente, tem os tipos de conhecimento, questão de postura, questão de abordagem. Às vezes você acerta a questão, mas você não passa segurança, não ganha pontuação integral. E em São Paulo, eu estava bem, eu acho que estava nas vagas ainda, na segunda, estava próximo. E a oral acabou me derrubando um pouco. E também tem um fator aleatório. No meu dia, eram 9, reprovaram 5, reprovaram metade. Então, eu caí no dia ruim. Então, foi ruim. Mas foi muito válida a experiência. E daí, eu fiz ainda PGA Amapá, fase oral lá também com a FCC. E fiz fase oral aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina eu tirei uma nota muito boa. Inclusive, eu subi mais posições, terminando em 8º. E cada fase oral, em cada banca, inclusive, é diferente. A abordagem da VUNESP, que era a banca própria de São Paulo, de um jeito, foi diferente daqui. Lá em São Paulo era 9 meses com cada um examinador. Aqui já foi uma tribuna com 3 examinadores ao mesmo tempo, com plateia atrás. Isso na época, né? Não sei se faz tempo. E também já no Amapá, que era FCC, eram também 5 examinadores, cada um na sua mesa. Então tem muito disso, tem muito viés que é perguntado. Em São Paulo eu lembro que é muito caso prático, na FCC já foi mais teórico. Então muda bastante até na preparação nesse ponto também. Show de bola, uma aula, viu, Caião? Última pergunta sobre preparação em si. Legislação local, como é que você fazia? Você estudava só depois do edital, eu imagino, né? Como é que você fazia com a legislação local? Comprovar de MECO local, né? Tem. Acho muito importante, até para não ficar entrando em site, às vezes está desatualizado.
E lia a lei seca também. Lia a lei seca. Eu sempre gostei de ler a lei seca. E lia aqueles pontos mais. Mas você encaixava como no seu cronograma? Você encaixava como? Dependia muito da época. Porque tinha vez que encaixava muito primeira, segunda, terceira fase ao mesmo tempo. Como foi São Paulo, Amapá e Santa Catarina e Curitiba. Porque eu saí da fase oral de São Paulo e fiz a segunda do Amapá. Aí logo após eu fiz a primeira de Curitiba, fiz a segunda de Santa Catarina, fiz a oral do Amapá, depois fiz a segunda fase de novo de Santa Catarina, que são duas, né? Então dependia muito, sim, da época. Não, deixa eu tentar me fazer um pouco mais claro. O que eu quero te perguntar sobre legislação local é o seguinte. Você estudava, por exemplo, a legislação do Estatuto do Servidor de Santa Catarina. Você estudava junto com um assunto de administrativo de servidores públicos ou você deixava essa legislação local destacada de forma autônoma em algum momento da preparação? De forma autônoma. Eu estudava de forma autônoma. Mais próximo da prova? Imaginei. Mais próximo da prova. No começo eu comecei a estudar antes. Não, vou legislação local para aprender. Só que chega perto da prova, você esquece, não adianta de nada. Uhum. Então, eu acho que era um estudo mais eficiente estudar ali pertinho da prova. Estudar as partes que são mais relevantes, questão de emenda à Constituição Estadual, se tem algum core específico, se tem previsão de medida provisória, tem estados que não tem previsão, né? Uhum. Então, tem algumas peculiaridades que assim você estuda e sente feeling de prova. Daí, quando tá na véspera, é sempre bom. Pegar ali no avião, né? É sempre Sim. bom. E assim, a parte mais importante, que é o que eu digo importante, servidor, Constituição Estadual, legislação tributária. Alguma coisa de PVA, de vez em quando cai a alíquota, cai o orçamento, ITCMD, e ICMS às vezes é complicado porque é gigante. Né? Mas... Rapaz, tem coisa, você é um cara pragmático e eu também sou, tem coisa que o concurseiro tem que saber assim, cara, o esforço que eu vou fazer para aprender isso daqui vai levar uma semana e vai cair uma questão. É melhor eu ligar o F, né, para esse assunto aqui e gastar minha semana estudando, sei lá, 10 assuntos que vão cair 20 questões. Então, tem coisa que, velho, coloca no saco e se cair, caiu. Tá no risco. Eu, por exemplo, nunca estudei legislação estadual tributária. Porque assim, vai cair uma questão ou duas e eu, particularmente, tenho uma dificuldade desastrosa com legislação local de ICMS, PVA. Bicho, não vou estudar isso aqui, se cair, tá na conta, eu vou estudar outra coisa. Então tem muito disso, né? O concurseiro também tem que ter essa estratégia. Eu concordo plenamente com isso, eu fazia isso também. Eu colocava no peso. Será que vale a pena ler? Inclusive, às vezes, eu tinha muito disso, de pragmatismo. Será que vale a pena? E às vezes eu paguei na mensuração. Por isso que valia a pena, mas eu achava que não. Eu pagava um pouco por isso, eu errava. Mas com a maturidade a gente vai... Sim. Mas realmente eu acho assim, se você tem que revisar a nova lei de licitações ou a legislação tributária local, não tenha dúvida que eu iria para licitações e aspecto geral. Pois é. E tem mais, viu? Não é só ter esse tipo de estratégia em casa e depois no gabarito ficar se martirizando. Você tem que ser homem e mulher para assumir os riscos. Né? Eu assumi o risco. Então, se cair, eu erro aqui de boa e vou tomar... tá na minha conta. Eu não vou aqui ficar me martirizando porque caiu. Né? Tá no risco, é estratégia. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Né? Exatamente. Caião, então em relação à preparação, eu acredito que a gente foi bem. Inclusive você que está no YouTube aí, eu acho que pode retribuir dando uma curtida, compartilhando, se inscrevendo no canal. A gente vai passar agora para um segundo ponto da conversa, que é a vida do concurseiro em paralelo aos estudos, né? Como era que era a sua vida social, se você saía, se não saía, se viajava, se não viajava, se estudava final de semana, se não estudava, como era que era o teu comportamento fora da mesa de estudos? Eu tinha vida social, inclusive era muito importante, principalmente atividade física, que é uma visão pilar. Né? Eu gosto muito de futebol, meu principal hobby é futebol, o Ceará Esporte Clube.
E era um momento que realmente desopilar era muito importante. E Mas como é que tu dosava assim, Caio? Tu saía toda semana? não, a questão de Jogava toda saída, semana? assim, questão de saída, saía naturalmente, né? Mas controlado. Até mesmo porque eu peguei dependendo da época também que estava ali, às vezes tinha muito. Sempre tinha tal aberto, seja de primeira, segunda, então às vezes você saía, mas ficava com aquilo na cabeça. Inclusive, aquele tempo o tempo vai ganhando maturidade, a gente vê como a gente é imaturo no início. E às vezes a gente faz umas coisas que não tinha necessidade. Mas às vezes eu saía e ficava podia estar em casa, mas que acaba não sendo saudável. E hoje eu vejo isso muito claro. Você conseguir manter uma constância de forma saudável é muito melhor do que você sair e ficar se crucificando. E eu acho que é equilíbrio, acho que tudo é equilíbrio. Apesar de ter um pouco piegas, mas eu acho que tem muito disso. Não adianta você não vai conseguir estudar todo dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Sim. Ninguém é máquina, ninguém é robô. Então, esses momentos que você tem de descontração ajudam e fazem parte da preparação. É muito importante. Então, quando eu consegui sair, realmente relaxava, sair com os amigos, enfim. Era um momento que no outro dia eu rendia bastante. Meio que a cabeça, ela abria e eu conseguia reter mais. Enquanto, por exemplo, tinha semana que eu não jogava futebol, nem fazia academia, eu me sentia pesado, me sentia sem conseguir absorver conteúdo. Então, eu acho muito relevante manter uma rotina que você consiga cumprir, né? De carga horária de horas, seja 5, 6, 7, 10 horas por dia. A gente consegue, eu não conseguia. Mas é importante isso, conciliar com atividade física e lazer. Show. Eu vou ainda insistir nesse ponto para a gente ter uma ideia aqui um pouco mais sistematizada. A tua vida social mudou da tua preparação pré-edital para a preparação pós-edital? Não. Não. Então, antes do edital e depois do edital, você tinha o mesmo comportamento fora dos estudos? Sim. Tu saiu o quê? Uma vez por semana? Futebol? Sexta-feira? Futebol, 1 ou 2. Sexta-feira saía também. Rapaz, Rapaz, tu é fanfarrão, viu? Concurseiro fanfarrão. O cara tá estudando para concurso, sai 2 vezes na semana, sexta-feira sai também. Não, tô brincando, Caio. Mas é a individualidade, né? Cada um. Sair tipo à noite. Mas o futebol que eu tinha pelo menos uma vez na semana e à noite sempre, após 2 turnos de estudo. Eu estudava mais ou menos líquido umas 6 a 7 horas. Né? Talvez às vezes até um pouco mais, assim, com edital, talvez assim, até para retificar um pouco, quando sai edital, eu tentava dar um sprint mais, mas nunca passava de 8 horas líquidas, eu não conseguia manter. Agora, isso é importantíssimo isso que você está falando, porque para a galera ter uma régua mais real do que era o Caio Faria e Jorge, né? O Caio era um estudante profissional, então ele tinha os 3 turnos livre. Vou estudar os 3 turnos? Ninguém é louco, ninguém é máquina de conseguir fazer isso. Então, o que o Caio está dizendo eu estudava 6, 7 horas dia, ou seja, 2 turnos normais, né? E à noite ia para academia, pelo que eu estou entendendo. Então, basicamente, isso que o Caio está dizendo, eu ia para futebol, ia sair e tal. Calma lá, se você, por exemplo, é alguém que você trabalha de manhã e de tarde, aí você chega de noite, você ainda quer sair sei lá, com a namorada, sair para futebol, aí fica difícil, não tem tempo para isso, né? Então, se você, por exemplo, é alguém que é estudante profissional, é uma coisa. Se você é alguém que trabalha, que tem afazeres domésticos, e tem, por exemplo, 3 horas para estudar por dia, aí é outra coisa. Eu acho que quanto mais tempo por dia você tem para estudar, mais você pode se dar ao luxo de ter esses momentos de descontração, né? Quanto menos tempo por dia você tem para estudar, aí eu acho que você tem um ambiente um pouco mais restrito de saídas e de lazer, né? É o preço que você vai pagar, porque você trabalha, você faz isso, faz aquilo, faz mestrado, faz não sei o quê, tem 3 horas para estudar, aí tu ainda vai sair todo final de semana, não tem muito sentido, né? Mas então é isso que eu penso, né, Caio? Não sei se você concorda com isso também ou se também recomenda que
sei lá, o cara também que tem pouco tempo, enfim, tem que sair demais, não sei. O que você acha? Pode ficar tranquilo, viu? Assim, se quiser discordar, a gente... Não, eu concordo também contigo. E assim, eu acho que vai muito do momento pessoal. Por exemplo, o que eu te falei aqui, talvez eu já fale em relação a mais no meio da trajetória. No início já é um pouco diferente, no final também. Assim, varia muito durante o trajeto, por exemplo, mais perto de prova oral. Era manhã tarde estudando e à noite era naqueles grupinhos para treinar, né? Então acabava sendo manhã, tarde e noite. Né? Assim, perto de uma prova que era específica, prova oral e tal. Mas varia muito, eu acho que é muito de momento. Tem vezes que a pessoa até consegue estar muito a semana inteira. Mas tem vezes que a pessoa tem algum problema particular, que não consegue conciliar. E isso é natural, né? Todo mundo passa por isso. Mas o importante é que a pessoa consiga render o máximo possível naquele tempo que ela tem. Se ela tem o dia inteiro, é conseguir estudar pelo menos 2 turnos. Se a pessoa tem um turno disponível, é tentar usufruir e tentar o final de semana. Né? E uma hora a recompensa vem. Sim. Caião, vida social, estou satisfeito. E agora, rede social? Você era alguém que ficava muito na rede social? Não. Você tinha rede social? Tinha rede social, mas não usava bastante. Pelo contrário. Eu peguei uma época... Usava menos, né? Entendi. Eu peguei uma época que, ainda bem, que não era tão aflorado assim, né? 2012, 2013, não tinha muito disso. Eu acho que estava começando o WhatsApp ainda, se eu não me lembro, se eu não estou enganado. Então eu era alguém também que não era muito de estar perdendo tempo com rede social. Às vezes eu vejo a galera e eu acho isso até determinado ponto louvável, mas às vezes eu olho com um pouco de receio pela própria pessoa, porque que eu percebo muito, às vezes as pessoas querem compartilhar tanto na rede social, querem ajudar tanto, querem divulgar tanta coisa, tanto conteúdo, e será se essa pessoa está se ajudando ou está só ajudando todo mundo e esqueceu que quem paga a conta dele é ele mesmo, esqueceu que ele tem um filho, que tem uma filha, que tem um marido, enfim. Então, eu tenho um pouco de reserva com essa utilização muito exacerbada de rede social, né? Eu, se fosse concurseiro ainda, eu acho que eu seria um pouco mais egoísta, seria um pouco mais solitário, um pouco mais reservado. Eu não seria alguém que estaria perdendo horas e horas nesses projetos mais sociais, nesses projetos mais altruístas, né, de compartilhamento de conteúdo e tal. É louvável porque a pessoa está pensando na comunidade, mas para a preparação em si dessa pessoa que está fazendo isso, eu não sei o quanto que isso é positivo, né? Você, o que tu acha disso também, Caio? Eu concordo contigo. Eu não usava, não só concordo, como também segui isso. Né? Eu não usava muito rede social, usava muito pouco, mais para acompanhar a questão de concurso mesmo. Né? E até a questão que às vezes a pessoa se perde ali, se perde na hora, se perde no tempo, consome, às vezes não só questão de tempo, gasta sua energia, às vezes você vê assim, mensagens negativas, sim, pessimismo demais. O que eu falo, né? Eu falo também isso para os alunos. Os alunos às vezes eles vêm com a resposta assim: ah, professor, mas é só 5 minutos. Cara, não é os 5 minutos que tu passa ali. Tu pode até me mostrar o print da tua tela lá de uso diário, 5 minutos. Mas se, por exemplo, esses 5 minutos forem no começo do teu dia, para tu limpar a informação que tá na tua cabeça desses 5 minutos, sei lá, pode ser uma manhã inteira. Então tu gastou 5 minutos lendo ali alguma coisa que te atrapalhou a manhã inteira. Inclusive, eu sentia muito isso. Às vezes eu acordava, eu pegava o WhatsApp, pegava o Instagram, e eu sentia que sugava minha energia mesmo, minha concentração. Então eu passei a não ver Instagram e WhatsApp até meu dia. Sim. Aí eu parava pro almoço, aí eu pegava ali e tal, e ia estudar em outro quarto. Deixava o meu celular em outro cômodo. Sim, eu faço isso até hoje, quando eu preciso de concentração. Tipo, amanhã eu tenho que preparar alguma coisa, uma aula, sei lá, uma sustentação oral, alguma coisa. Então, cara, eu não ligo nada. Aí eu só fico eu com minha atividade e não ligo rede social exatamente por conta disso. Eu acho que nosso papo está chegando ao fim. Estou muito satisfeito. Acho que foi uma aula, viu, Caio? Foi um prazer falar contigo. É a nossa primeira vez que a gente conversa.
Inclusive aqui foi tudo de improviso, não teve nada de combinado. E a casa é sua, né? Agora virou professor do curso, vai estar com a gente lá no curso de Santa Catarina. E eu acho que você tem muito a contribuir. Um cara que tem muitas aprovações, é uma pessoa também nova, do bem, e que tem um conteúdo também fantástico, tanto em termos de preparação como em termos jurídicos, né? Não à toa você conseguiu aí pelo menos 5 ou 6 aprovações em procuradorias, né? Pelo que você me falou. Então, muito obrigado. E é isso, Caião. Tem alguma palavra aí pro pessoal? Primeiramente, agradecer. Como eu falei, o Coach PGE, depois o Borne, agora temos, me ajudando a preparação inteira, né? Então, realmente agradecer como pessoa, que fez muito parte da minha trajetória e de muitos outros aí. Te agradecer pessoalmente e dizer pro pessoal que confie, que estude, que uma hora vai chegar e vale muito a pena. Todo o sacrifício, o emocional gasto, toda a hora gasto, todo aquele sacrifício vai valer a pena no final. Show de bola. Abração, Caio. Valeu, Caio. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.